Hello everybody, welcome to this video. I am Cynthia Lindenbach, your English teacher, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre por que eu não recomendo que você somente traduza o seu currículo do português para o inglês, principalmente se você usar alguma ferramenta gratuita. Mas antes de eu falar sobre isso, clica aqui embaixo, deixa o seu thumbs up, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Muito bem. Por que eu não recomendo que você somente traduza o seu currículo do português para o inglês como se fosse substituir uma frase do português para o inglês? Muitos alunos me procuram pedindo isso, como se fosse assim, fácil. Porque não é só isso, não é só substituir uma palavra por outra. Tem algumas questões culturais e de sistema de ensino mesmo, sistema de trabalho, que são diferentes. Aqui no Brasil, se a gente for parar para pensar, a gente termina o ensino médio, high school, que a gente acha que é igual, mas tem algumas diferenças já, e já vai para uma faculdade. Você escolhe lá um curso, presta vestibular, entra, em 4, 5 anos você segue as matérias e terminou. Você já tem um título de bacharel. Nos Estados Unidos, se a gente for parar para pensar neste país especificamente, o sistema é completamente diferente. Primeiro, que o ensino superior, assim, o ensino universitário, não é para todo mundo. Quando você faz o high school, você já tem diversas matérias, diversos conhecimentos técnicos. Tem muita gente que termina o high school já com uma profissão e nem vai para o ensino universitário. Quem pode e opta por fazer isso, porque é muito caro, vai escolher primeiro uma área de graduação, por exemplo, ciências, artes, medicina, e depois ele se especializa. E todo esse período, que vai geralmente a uns 6 anos de graduação, tem o major, que é a área principal, e depois um minor, que é a área de especialização. Tem gente que para no major. Tem o Associate's Degree, que é uma faculdade de 2 anos só para alguns tipos de curso. Tem uma infinidade de possibilidades diferentes do que a gente tem aqui. Então, não é só traduzir, trocar uma palavra pela outra. Tem cursos que existem aqui que lá não existem. A gente precisa explicar um pouquinho mais da nossa formação, se a nossa intenção é ir trabalhar lá. E às vezes a gente precisa também revalidar o nosso diploma. Mas independente disso, só falar que eu tenho um título de bacharel em relações internacionais não vai ser suficiente. Você precisa explicar um pouquinho mais o que você estudou na sua faculdade, quanto tempo você estudou e além de qual foi a instituição de ensino, tá? Depois, a gente tem uma outra questão importante também, que são as questões culturais. Às vezes, tá tudo bem aqui no Brasil a gente escrever uma coisa de uma forma ou colocar uma coisa no currículo que lá fora não é tão ok assim. Então, é importante a gente saber quais são as boas práticas de se escrever um currículo no país onde a gente quer ir. Aqui pode ser nos Estados Unidos ou pode não ser. E as coisas mudam também, tá? Eu lembro quando eu trabalhava em RH aqui no Brasil, que era super, assim, ninguém colocava foto no currículo aqui no Brasil. Fora se colocava. Todos os currículos tinham foto. Agora existe um movimento muito grande de que você pode sofrer preconceitos se você incluir alguns dados no seu currículo, como foto. O selecionador lá vai ver a sua foto, vai falar, não gostei dessa pessoa, e vai te descartar sem nem perceber. Então você não deve mais, era tudo bem antes colocar uma foto, hoje em dia já não mais. Outros dados também que você não deve mencionar para evitar esse tipo de preconceito na hora da contratação. Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que não é só traduzir uma palavra pela outra. Tem muitas coisas envolvidas, mas é impossível traduzir um currículo? Claro que não. Então, eu tenho aqui algumas dicas para você que precisa traduzir o seu currículo para o inglês. A primeira dica é não se preocupar somente com o idioma. O idioma está certinho, sem erros de grafia, sem erro nas palavras que você vai escrever. É importante? É sim. Mas também é muito importante você saber das regras culturais e das diferenças entre o currículo aqui do Brasil e lá de fora. E como você vai ficar sabendo disso? Pesquisando. Procura tutoriais de pessoas ensinando a escrever currículo nesse país onde você quer ir.
A segunda dica é você pesquisar especificamente sobre a sua profissão. Como dizer a sua profissão em inglês, de forma que as pessoas entendam, tá? Não só a sua graduação, mas a sua profissão também. Ah, eu tenho uma experiência de trabalho, como falar isso em inglês? Às vezes não é só trocar uma palavra pela outra. E a terceira dica é: procure por ajuda profissional. Se esse emprego é muito importante para você, procura alguém especializado para te ajudar. Às vezes a teacher não tem experiência, tem uma pessoa, um profissional especializado em tradução. E às vezes você vai precisar até de uma tradução juramentada. Não é a teacher que vai fazer isso para você, tá? Existem profissionais especializados em fazer tradução juramentada, inclusive não é qualquer um que faz, certo? Gostou desse vídeo? Então compartilha com alguém que também acha que é só traduzir uma palavra pela outra para fazer um currículo em inglês. See you on the next video.